Dando início aos nossos trabalhos, convido a ocupar a tribuna dessa Casa Legislativa a senhora Tatiana Martino, coordenadora de projetos da ONG Espaço Mulher, que vai tratar do tema Programa de Mãos Dadas com Elas. A senhora tem o tempo de 15 minutos para fazer uso da tribuna. Fique à vontade. Bom dia a todas, todos e todes. Como o vereador acabou de dizer, meu nome é Tatiana Martino. Eu estou como coordenadora de projetos na ONG Espaço Mulher e gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez no mês da mulher para falar com vocês. Bom, que a violência contra as mulheres é uma epidemia no Brasil, isso todos nós já sabemos. Em Jacareí, essa realidade não é muito diferente. No ano passado, tivemos 840 medidas protetivas pedidas. Isso são 840 mulheres pedindo socorro para não serem mais agredidas e mortas por seus companheiros. Portanto, hoje, no dia 19 de março, mês das mulheres, eu não venho aqui para falar com as minhas colegas e amigas, eu venho aqui para falar com os senhores. Eu quero pedir o comprometimento de vocês para nós fazermos juntos essas mudanças. Não adianta que façamos movimentos feministas, passeatas, protestos, enquanto vocês não entenderem o papel de vocês nessa mudança. A ONG criou em 2022 um projeto que, se Deus quiser, vai virar um programa, mas ainda é um projeto, chamado de Mãos Dadas com Elas, que é justamente para conversar com os homens e fazê-los entender como desconstruir ideias machistas e misóginas. Mas sabe qual é um dos maiores desafios que a gente tem? Fazer com que vocês nos ouçam. Porque, sim, homens preferem ouvir de outros homens sobre a realidade do cotidiano das mulheres. É, no mínimo, irônico, não é? Esse projeto consiste em grupos e rodas de conversa entre homens, para que sejam trabalhadas reflexões acerca de outras formas de masculinidade e de como a sociedade é pautada pelo machismo, o quanto isso nos prejudica de forma geral, com temas como violências, sobre como construir um relacionamento de parceria com respeito. Muitas dessas mulheres que sofrem violência, que foram vítimas de violência, elas continuam carregando consigo o sentimento de não quererem ver o parceiro delas preso, o pai do filho delas preso. Um dia já existiu amor nessa relação, porque senão ninguém começava a namorar, né? Se ao invés de um beijo fosse um soco na cara, não é mesmo? Então, essas mulheres querem sim que o relacionamento delas seja reconstruído e que elas voltem a ter respeito dentro de casa pelo homem que elas ainda amam, pelo pai dos filhos dela, para que a família seja restituída. Então, eu peço que juntos tenhamos mais empatia, que nos coloquemos no lugar das mulheres, que tenhamos mais respeito e que a nossa voz seja ouvida tanto quanto a de vocês é. Essa desconstrução começa dentro de cada um. E é um passo importante para que nos tornemos seres humanos melhores. Que esse desafio vire uma realidade
e que comecemos isso na nossa rotina, dentro de casa, no grupo dos amigos, no grupo do trabalho, que fiquemos atentos a comportamentos e comentários que diminuem as outras pessoas, principalmente as mulheres. É necessário que tenhamos respeito mútuo. E isso não vai fazer de vocês menos homens. Muito pelo contrário. São atitudes necessárias para que sejamos melhores. A violência contra a mulher não afeta apenas as vítimas e as famílias. Afeta a economia brasileira. O custo dessas violências no nosso município afeta as contas públicas. Então, já que para muitos a vida dessas mulheres é apenas mais uma, é apenas uma questão distante da realidade, falemos sobre números. Falemos sobre como isso afeta a economia direta e diariamente. No Brasil, esse impacto gira em torno de 215 bilhões no PIB brasileiro a cada 10 anos. Agora imaginem o quanto isso não afeta os cofres públicos de Jacareí. O quanto o nosso município poderia crescer economicamente se essas mulheres não fossem ceifadas da força de trabalho, se elas não fossem impedidas de trabalhar e fazer a nossa economia local crescer. Então, eu sei que gerar esses números da violência são utopia. Por enquanto, está bem distante da nossa realidade. Mas o enfrentamento da violência cabe a todos nós, e todos nós ganhamos com isso. Jacareí ganha muito com isso. Diante de todas essas informações que passei aqui, a reflexão é sobre uma mudança real. Se os homens fazem parte do problema, eles precisam fazer parte da solução. O endurecimento das penas, a Lei Maria da Penha, medidas protetivas mais extensas, nada disso tem sido suficiente. Então, a gente precisa pensar que, diante de tudo isso, nós temos uma ONG em Jacareí, que vai fazer 18 anos esse ano, trabalhando e estudando constantemente a temática da violência. Por que não a gente conseguir o apoio de vocês para trazer realmente esse projeto para Jacareí, para ampliar esse projeto para Jacareí? Bom, hoje aproximadamente 52% da população de Jacareí são mulheres. E talvez essas mudanças todas juntas não sejam suficientes para que a nossa geração veja, para que as filhas de vocês vejam, talvez as netas. Mas temos que fazer pelas próximas meninas, mulheres, que vão nascer por aqui, para que elas tenham dias melhores, dias que elas possam sair de casa sem medo, dias em paz. Façamos isso. Hoje, vocês são representantes eleitos pelo povo. Não apenas dos eleitores de vocês. Então, vocês representam as 840 mulheres que pediram medida protetiva o ano passado. Vocês representam as que vão pedir esse ano e os próximos até acabar o mandato de vocês. Então, vocês representam essas 52% de mulheres que fazem parte da população de Jacareí. Então, nós somos maioria por aqui. Nos representem de verdade. Criem projetos de lei. Pensem em políticas públicas. Porque do lado de cá não está fácil, não. Então, falar, educar,
e principalmente conscientizar os homens sobre a única saída do enfrentamento à violência é com vocês. Nos deem voz, ouçam o que temos para dizer. Não queiram que outros homens falem sobre a nossa realidade. Infelizmente, vocês não sabem o que é sair na rua e ter medo de não voltar. Vocês não sabem o que é terminar um relacionamento e ter medo de morrer por isso, simplesmente pelo fato de que você não quer mais um relacionamento. Então, estejam com a gente. Contem com a ONG sempre que preciso, sempre que quiserem que a gente venha aqui ou que precisem de parcerias para pensar em políticas públicas juntos. Nós estamos aqui, tanto por Jacareí, quanto pelas mulheres e agora junto com os homens. Contem conosco porque nós queremos contar com vocês. Obrigada. Agradeço